Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, vejamos essa publicação do jornal Agora, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação. Percebam o título da matéria: separe a papelada para se aposentar antes da reforma da Previdência. Mudanças no INSS podem valer já neste mês. Quem completa as condições antes tem regras melhores. Na continuação diz a matéria: o trabalhador que está muito próximo de completar as condições mínimas para a aposentadoria do INSS deve estar contando os dias. E certamente o motivo não é só a ansiedade em fazer o pedido, mas as mudanças nas regras dos benefícios que podem começar a valer ainda este mês. Por que a reportagem está desta forma? Porque nós sabemos que a tramitação da reforma da Previdência encontra-se no Senado. E tão logo isto aconteça, evidentemente que a mesa diretora do Congresso Nacional certamente fará com que ela entre em vigor de imediato. Digo mesa diretora porque no caso de uma proposta de emenda à Constituição, a sua promulgação, a publicação dessas novas regras, diferentemente de uma lei que é feita pelo presidente da República, neste caso da reforma da Previdência específico, é feito pela mesa diretora do Congresso Nacional, apenas a título de conhecimento. Então, como a maioria são a favor da aprovação imediata dessa reforma da Previdência, tão logo termine os trabalhos, eles farão com que ela entre em vigor, passe a valer de imediato. E neste caso, aconteceria ainda neste mês, tendo em vista que nós estamos no início do mês. Diz a reportagem: nesta terça-feira, dia 1º, o Senado se prepara para votar a PEC, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, em primeiro turno. O primeiro turno aqui, evidentemente, se referindo ao primeiro turno no Senado, na sua tramitação no Senado. A tramitação na Câmara dos Deputados já ocorreu e vocês acompanharam aqui em nosso canal. Há ainda necessidade de uma segunda votação. Essa segunda votação também acontecerá no Senado, porque uma proposta de emenda à Constituição, como vai trazer alterações na Constituição Federal, esse processo ele é mais rígido. O próprio texto constitucional, também já repercutido aqui, obriga que as duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado, realize 2 turnos de votação. Em cada casa, 2 turnos de votação, tanto na Câmara dos Deputados, tanto no Senado Federal, isto aqui no caso de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Dentre as principais alterações estão a instituição da idade mínima nas aposentadorias. Nós não temos aqui uma obrigatoriedade, por exemplo, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, nós não temos a obrigatoriedade de ter o requisito da idade mínima. Com a entrada em vigor da nova reforma da Previdência, assim chamada pelo atual governo, passará a ser obrigatório o requisito da idade mínima, além de novas regras de cálculo que devem diminuir o valor do benefício. Uma das maiores pretensões do atual governo é fazer a redução do valor do benefício previdenciário que o senhor e a senhora recebem, como se o seu benefício fosse um valor astronômico. 60% dos segurados do INSS recebem como benefício previdenciário valor igual a um
salário mínimo. 60% dos segurados do INSS. São dados oficiais divulgados inclusive pelo próprio INSS. O trabalhador que completa as condições até um dia antes de a emenda à Constituição começar a valer, tem direito às condições atuais. Ou seja, escapa de ter que adiar a aposentadoria. É importante dizer aqui que esse parágrafo específico da reportagem do Jornal Agora, ele trata do direito adquirido. Se você já preencheu os requisitos, não interessa para você a entrada em vigor de novas regras, tendo em vista que quando você preencheu os seus requisitos para a aquisição do benefício previdenciário, as regras que estavam em vigor eram outras, ou seja, é a lei atual. E, portanto, uma lei que venha posterior não pode prejudicar o direito adquirido do cidadão. Além do mais, no caso específico da reforma da Previdência, obrigatoriamente nós teremos as regras de transições. E aí nós precisaríamos aqui estudar caso a caso, depois do texto ser promulgado, depois do texto entrar em vigor, para verificar em quais dessas regras de transições o segurado do INSS irá se enquadrar. Eu faço um alerta: não precisa ficarem se preocupando ainda em qual regra eu vou me encaixar. É interessante que vocês tomem conhecimento de todas as regras, a fim de verificar aquela que mais se aproximará da sua situação. Digo isto porque até o texto ser publicado pode ser que tenhamos alterações, pode ser que após a aprovação tenhamos recursos, apresentações de emenda por aqueles parlamentares que defendem os trabalhadores. Então não se preocupem por hora com as chamadas regras de transição. Somente após a sua publicação, aí sim nós conseguiríamos fazer um cotejo, fazer uma análise e verificar com perfeição em qual regra de transição o senhor e a senhora se encaixaria. Aparece uma foto no centro da tela do seu dispositivo e a legenda dessa foto diz o seguinte: o ministro Onyx Lorenzoni comemora. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, comemora no plenário da Câmara a aprovação do segundo turno da reforma da Previdência. Foto de autoria do fotógrafo Pedro Ladeira, do Folha Press. Sobre as regras de transição, nestes casos, quanto mais pagamentos ao INSS você conseguir comprovar, melhor será. Eles garantem principalmente o acesso ao benefício por tempo de contribuição, que dá a aposentadoria a quem tem atualmente 35 anos de contribuição para o INSS, no caso dos homens, e 30 anos de contribuição no caso das mulheres. Sempre lembrando que para a aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com as regras da lei atual, pouco interessa aqui a idade do segurado, exatamente porque o benefício será com base no tempo de contribuição. Entretanto, com a entrada em vigor das novas regras que virão com a proposta de emenda à Constituição, obrigatoriamente para todas as espécies de benefícios previdenciários, se o texto permanecer como está, será obrigado a preencher o requisito etário, ou seja, vai ser estabelecido uma idade mínima para que o trabalhador consiga o benefício previdenciário. Continuando, quem somar na idade e no tempo de contribuição, atualmente 96 pontos para homens ou 86 pontos no caso das mulheres, consegue o benefício integral, 100% da base de cálculo dos salários de contribuição, que dá direito
a uma aposentadoria sem nenhum desconto sobre a média salarial, completando o texto da publicação. Essa alternativa de cálculo deixará de existir. Nós não teremos mais aqui a figura da aposentadoria por pontos. Ela será usada como regra de acesso que dará direito à aposentadoria em uma das transições da reforma. Entrará em uma das regras de transição, no caso aqui da aposentadoria por ponto. Para ter 86 ou 96 pontos, cada mês de pagamento ao INSS conta, e por isso o trabalhador deve reunir as principais provas de suas contribuições para o INSS. Finaliza a reportagem citando os documentos mais importantes e dizendo que entre eles estão a carteira de trabalho e previdência social, a carteira de trabalho, que deve estar em bom estado de conservação. Caso a sua carteira de trabalho e previdência social não esteja em bom estado de conservação, esteja rasgada, faltando folha, enfim, providencie os vínculos empregatícios a fim de que você possa comprovar essas contribuições perante o INSS. Isso pode ser adquirido através, hoje em dia, do CAGED, no seu CNIS, no extrato previdenciário, lá também tem os vínculos empregatícios. Caso você não encontre determinado vínculo empregatício no seu CNIS, documento de suma importância, aceito como prova irrefutável pelo próprio INSS, você deve providenciar a inclusão desse vínculo empregatício no CNIS para que comprove essa contribuição. Essa documentação deve estar toda sem rasura, não é nunca demais lembrar, além do PPP, que é o Perfil Proficiográfico Previdenciário. Eu vou repetir o nome. O PPP significa Perfil Proficiográfico Previdenciário. Documento muito importante também. Esse documento ele comprova, por exemplo, o tempo de contribuição especial. Todas as informações, por exemplo, se você trabalhou em uma situação de insalubridade, uma situação que traria risco à saúde do trabalhador. Então, esse documento também é de suma importância. Dentre eles, eu acrescentaria, em que pese não está aqui, carteira de trabalho e previdência social, o seu CNIS corretamente atualizado e o PPP, o Perfil Proficiográfico Previdenciário, ou uma cópia das ações trabalhistas. Se você ingressou com uma ação trabalhista proveniente de uma reclamação trabalhista, lá tem muitos documentos importantes, até porque para ingressarmos com uma reclamação trabalhista, nós precisamos produzir muitas provas, e essas provas podem ser perfeitamente aproveitadas em um processo de aposentadoria. Com essas ponderações, encerramos o vídeo de hoje te fazendo um convite. Inscrevam-se neste canal a fim de que você seja notificada todas as vezes que fizermos uma nova publicação. E é de suma importância que você esteja com o sininho ativado. Isto serve para você ser notificado de imediato quando eu publicar um novo vídeo. Igualmente, deixa o seu joinha. Ao fazer isto, o YouTube entende que o assunto que você acabou de assistir é importante para a sociedade e acaba posicionando os nossos vídeos. E por fim, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares e, evidentemente, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.